Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Ontem vocês foram comprometidos e colocaram suas fotinhas lá, mas eu senti falta de algumas pessoas, hein? Vamos lá, vamos ter mais atenção, participar mais da aula, tá bom? Bom, hoje nossa aula vai ser de geografia. E como eu gosto, geografia é um pouco mais complexo, eu faço os slides com resumo, para que vocês não precisam ler aquela quantidade de páginas no livro, porque na escola é diferente. A gente consegue interagir, né? Trocar, a gente vai lendo, vai conversando, mas os slides é como se fosse o quadro, né? Então é muito importante que vocês assistam o vídeo para que vocês possam acompanhar melhor o desenrolar da aula. Inclusive, eu gosto de colocar vídeo interativo para vocês participarem, ok, pessoal? Então, um ótimo dia para vocês, com alegria. O sol tá bonito, tá? Nada de tristeza, isso tudo vai passar. Tá bom? Eu tô com muita saudade de vocês. E hoje a nossa tarefinha vai ser de geografia. Tá moleza de fazer, tá? Prestem atenção no vídeo, assistam o vídeo, que fica mais fácil para entender o conteúdo de hoje, ok? Então vamos lá. Bom, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o crescimento da população do Brasil, a parte do crescimento da população brasileira, tá? Eu coloquei um gráfico aí, só para vocês terem noção de como começou lá em 1872, tá? A quantidade de pessoas que residiam no nosso país e a quantidade que hoje de acordo com o censo demográfico, reside no nosso país, tá? Lembrando que o nosso país ele tem uma extensão de terra enorme, né? É um dos maiores países onde tem mais terra, mas isso não quer dizer que tem mais gente ou mais pessoas morando nessas terras, tá? Isso vocês vão ver a seguir. Então, aí tem um gráfico que fala sobre a população em 1872 tinha 9.930.478 pessoas que moravam na época em 1872. Com o passar dos anos, vocês notam que vem aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas que residem no nosso Brasil. E hoje, quando nós chegamos aqui, ó, em 2020, observem a quantidade de pessoas que moram no nosso Brasil. São 209.705.328 pessoas morando no nosso Brasil. Agora, se você for ver isso em percentual, você vê que aqui nessa tabela ao lado, a quantidade de percentual mudou, diminuiu. Tá vendo? Por quê? Porque nós temos muitas pessoas, tá? E elas são distribuídas por vários por várias partes territorial do Brasil, tá? Isso é somente para que vocês possam entender como foi que aconteceu aqui em 1872 e chegou até 2020. Então, realmente, se a gente for pensar em número, é um número muito alto, tá? Mas se a gente for pensar em percentual, ele diminuiu. E agora a gente vai entender um pouco o que foi que aconteceu para ter esse crescimento da população brasileira, tá? Bom, crescimento da população brasileira. Quem é que faz essa pesquisa? A pesquisa é feita pelo Censo Demográfico. Nós falamos no bimestre passado que esse censo é o quê? É um gráfico, né? Como eu acabei de mostrar. Eles fazem um levantamento, uma pesquisa, tá? E eles enviam esses dados para o IBGE, tá? E isso é feito a cada 10 anos. E isso a gente tem, a cada 10 anos, a gente tem um levantamento da população do Brasil, tá? E aí, como está escrito, é um breve resumo também, que diz que revelou que a população brasileira em 2010 era de 190 milhões de habitantes.
E em 2013, estimativas apontaram que esse número já tinha ultrapassado os 200 milhões de pessoas. Apesar dessa grande diferença, você sabia que a população do nosso país está aumentando numa velocidade menor do que antes? Foi o que eu acabei de mostrar para vocês no gráfico anterior. A velocidade de aumento de pessoas no nosso país, ela está sendo menor do que antes. Observem que em 2010 tinha 190 milhões. Já em 2013 tinham 200 milhões, né? Então, por que será que esse aumento, essa velocidade é menor do que antes? Vamos entender agora um pouquinho. Bom, recapitulando. Quem é que apura esses dados? É o censo demográfico, tá? Ele envia para onde? Para o IBGE. O IBGE repassa isso para que a gente fique atualizado para a quantidade de pessoas que vivem no nosso território brasileiro, ok? Dando continuidade. Mas por que isso acontece? Por que o que eu acabei de explicar para vocês? Por que no nosso país está aumentando, está tendo um aumento e uma velocidade menor do que antes? Vamos lá entender. Primeiramente, devemos lembrar que a população de um determinado local, ela cresce de duas formas distintas, ou seja, com o número de nascimento subtraindo do número de mortes, tá? Que é chamado de crescimento vegetativo. E com o número de pessoas que entram no país, subtraindo do número de pessoas que saíram do nosso território, que são o saldo migratório. No bimestre passado nós falamos sobre migração e imigração, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que vai se subtrair a quantidade de pessoas que nascem com as pessoas que falecem, tá? Que venham a óbito. E também vai aumentar pelas quantidades de pessoas que entram no nosso país, que vêm por sentido migratório, tá? Ou imigratório também, tá? E também dos brasileiros que saem do nosso país para migrar para outros lugares. Então, isso tudo acontece porque uns vêm, outros vão, outros nascem, outros morrem, outros entram e outros saem, né? Dando continuidade, mas por que isso acontece ainda? Por quê? O que acontece é que o número de nascimento vem se tornando menor nos últimos anos. Certo? Poucas pessoas hoje estão gerando filhos. Por quê? A situação econômica do país é um agravante. Porque hoje em dia, para você criar um filho com dignidade, com todos os recursos, com tudo que a gente pode trazer de melhor para os nossos filhos, isso depende do capitalismo, ou seja, depende de ter dinheiro, tá? E além disso, o crescimento migratório só tem impactado no nosso país, só teve impacto no nosso país lá no período da colônia, quando os portugueses chegaram aqui. Por quê? Eles trouxeram um monte de gente de fora, né? E formaram várias colônias, como a gente já estudou lá no início, formaram várias colônias e uma distribuição imensa de migração, que isso também causou o quê? A mistura das raças, como a gente viu no outro vídeo de geografia, né? Então, a diminuição nessa taxa de natalidade se deve principalmente ao aumento do planejamento familiar, tá? O que é planejamento familiar? Planejamento familiar é que, por exemplo, a mãe de vocês, ela já tem 12 filhos. Se ela gerar mais 2 filhos, vai causar um aumento, né, de valor do capitalismo, ou seja, ela tem que ter mais dinheiro para ela poder cuidar desses mais 2 filhos. Então, o que foi feito? Foi feito um planejamento familiar. E muitas famílias hoje planejam gerar 2 filhos, 1 filho, né?
Eu, por exemplo, só tenho uma filha. E aí o que acontece com isso? As pessoas estão cada vez tendo menos filhos e gerando menos o índice de natalidade no nosso Brasil, certo? Isso está causando o quê? Diminuindo a quantidade de nascimento, certo? E isso, se diminuiu a quantidade de nascimento, vai diminuir a quantidade de pessoas que moram no nosso território brasileiro. Certo? Então, olha só, só para terminar aqui, a diminuição dessa taxa de natalidade se deve principalmente ao aumento do planejamento familiar, como eu acabei de explicar, de modo que as famílias estão preferindo ter geralmente um ou dois filhos no máximo. Né? Vocês devem ouvir na casa de vocês os pais falarem, porque tudo isso custa, né? Se você vai ao mercado, você vai comprar para dois, é diferente de você comprar para quatro. Se você coloca dois filhos na escola, é diferente de você colocar quatro filhos na escola. Então, a opção fica em ter menos filhos para que a taxa de natalidade diminua e que haja um planejamento familiar, ok? Dando continuidade. Mas aí agora eu vou explicar para vocês o que é taxa de natalidade. Taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem. E o que é taxa de mortalidade? Indica a quantidade de pessoas que morrem. E também existe o crescimento natural, tá? Que é conhecido pela diferença entre a taxa de mortalidade e natalidade de uma população, tá? Então, o que é um crescimento natural? É o equilíbrio entre a mortalidade e a natalidade. Só para recapitular, natalidade, só para guardar, é o quê? Pessoas que nascem. Mortalidade são pessoas que morrem. E o crescimento natural é conhecido pela diferença entre essas duas, é o equilíbrio dessas duas, da natalidade e da mortalidade. E que isso é o quê? É o equilíbrio que se dá para que nem tenha tantos nascimentos e nem tenha tantas mortes, tá? Eu não estou falando do país hoje como ele está, né, diante ao Covid, a gente não está falando sobre isso, mas a gente está aqui estudando de acordo com o conhecimento que nós temos sobre o que o IBGE oferta para nós brasileiros relacionado a número de população no nosso Brasil. Tá bom, pessoal? Então, eu não posso comparar hoje a quantidade de óbitos que já teve por conta da pandemia. É diferente. A gente está estudando aqui em geografia a população brasileira baseada numa estatística que foi lá em 2010, tá? Dando continuidade. A população total do Brasil, olha só, pessoal, que interessante isso. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil vai aumentar a sua população somente até o ano de 2042, quando atingirá um total de 228 milhões de habitantes. Depois desse ano, o número de pessoas vivendo em nosso país provavelmente vai diminuir gradativamente, ou seja, bem devagar, vai começar a diminuir a quantidade de número de pessoas. Quando em 2060 a população atingirá 218 milhões de habitantes. Tá, gente? É bem incrível isso, né? Porque eu tô falando lá em 2042 e nós estamos em 2020. É daqui a 22 anos, tá? Que atingirá um total de 228 milhões. E depois disso, ela vai diminuir, tá? Vejam que em 2042 atingirá 228 milhões, mas já em 2060 ficará um total de 2.018 milhões, tá? Isso é para vocês saberem como que vai proceder, é uma estatística, tá, gente? Isso não pode ser bem diferente, principalmente agora depois do Covid. A gente vai ter que ver como que vai ficar
a estatística do censo em relação à população brasileira. Tá bom? Aí é uma nova história. Aí a gente vai ter que fazer uma pesquisa para saber como que fica. Bom, o que foi que contribuiu para o crescimento da população? Como eu acabei de falar lá atrás, de acordo com os dados do censo em 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, a população brasileira atingiu a marca de 190.755.799 habitantes. Nesse período, a população brasileira totalizava 51.944.397 habitantes, bem longe dos atuais 190.755.799. Mas o que foi que contribuiu para o aumento, né, da quantidade de pessoas no nosso Brasil? Primeiro, a entrada dos imigrantes, tá? Segundo, a expansão do saneamento básico. O que é saneamento básico? A população, ela precisa de quê? Ter rede fluvial, ter rede de esgoto, ela precisa ter água, ela precisa ter energia. Isso tudo hoje são condições básicas para que a gente tenha saúde, em primeiro lugar, e que tenha também uma condição de vida melhor. Mas isso, de fato, acontece em todos os lugares? Não, ainda não, porque no Brasil ainda existe uma população muito precária, uma população ainda muito pobre, que lá ainda não chegou todos esses recursos que nós temos. Pensa vocês ficarem sem luz, sem esgoto, né? Sem água corrente, isso ficaria muito mais complicado, né? E também uma das contribuições importantes no crescimento da população do Brasil foi o avanço na área da medicina e da saúde, que gerou o quê? Vacinas, gerou contribuições boas e para que a gente pudesse se tratar, né? Hospitais, clínicas, isso tudo ajudou muito e contribuiu no crescimento da população no Brasil. Ok, pessoal? Então, eu acho que ficou bem explicadinho para que vocês possam fazer a atividade de vocês, tá? Agora, vocês vão assistir um vídeo que vai explicar um pouco sobre tudo isso que eu falei, tá? Bons estudos, façam direitinho e coloquem um ok para tia lá no nosso grupo, tá bom, gente? Um beijo grande, saudade de vocês.